Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos pais, mães, queridas famílias, espero encontrar todos bem. Quero, por meio deste pequeno vídeo, falar de algo muito importante, a evangelização. A realidade que estamos vivendo pede de nós uma nova forma de evangelizar. A catequese, a iniciação à vida cristã, continua sendo a forma mais importante e a perspectiva mais evangelizadora, mostrando para nós a grande paixão por Jesus Cristo e também pelo seu Evangelho. Mas o que é iniciação à vida cristã? Trata-se de um processo de crescimento na fé de forma gradual e ao mesmo tempo permanente. Portanto, acontece ao longo de uma vida inteira e acontece, antes de tudo, numa comunidade eclesial, numa comunidade de fé. O processo de iniciação à vida cristã transforma a fé inicial em uma fé progressivamente adulta, cada vez mais convicta e ao mesmo tempo comprometida. A iniciação à vida cristã tem como inspiração o catecumenato, que não se limita apenas à celebração dos sacramentos, mas a um progressivo mergulhar no mistério de Deus, dando valor aos tempos, às etapas com suas celebrações, símbolos, ritos e bênçãos. Significa dizer, portanto, que o mais importante é ser inserido na vida de comunidade. Não estamos aqui unicamente para receber sacramentos. Isto vai acontecendo ao longo de todo o processo, de toda a caminhada, também tão importantes para este crescimento da fé. Como nos diz o documento de Aparecida, neste processo de iniciação vai se fortalecendo o encontro pessoal com Jesus e também com o seu Evangelho, de maneira mais intensa através de uma experiência fascinante. Que esta adesão a Jesus nos leve verdadeiramente a uma comunhão e a uma intimidade plena com Ele, que é caminho, verdade e vida. O fundamento para melhor entendermos este processo está no Evangelho dos discípulos de Emaús, no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam a um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de o reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu."
Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com os discípulos, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. No evangelho que acabamos de ouvir, encontramos alguns pontos muito necessários para compreendermos este processo de iniciação à vida cristã. Os discípulos tristes e abatidos, seguindo sem Jesus por um caminho contrário. A caminhada, o processo, é necessário para compreendermos esta iniciação à vida cristã. Nesta caminhada, Jesus se coloca no meio deles, ensina-lhes as Escrituras e parte o pão. Caminhada, ouvir as Escrituras, partir o pão, vida de comunidade. Tudo isto é necessário para compreendermos este processo que estamos vivendo. Mas o que realmente é preciso de nós no momento atual? Primeiro, confiança em Deus. É preciso termos fé, saber que Jesus caminha conosco. É preciso ainda compreensão. Não sabemos ao certo a direção que estamos tomando. Sabemos unicamente que precisamos seguir os passos de Jesus. Mas é preciso termos compreensão. E, acima de tudo, é preciso de nós participação. É preciso atenção às atividades, aos encontros que os nossos catequistas farão daqui para frente. É fundamental a participação de todos neste processo que estamos vivendo. Peço, neste momento, a compreensão, a participação e peço também que você, querido pai, querida mãe, procure entrar em contato com o catequista de seus filhos, esteja em comunhão com eles e assim viveremos aquilo que o próprio Cristo deseja de nós, intimidade com a sua palavra e a comunhão fraterna. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe suas famílias e que continuemos seguindo com fé, esperança, seguindo sempre pelos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus.